Código Aberto no ar, mais uma vez, mais uma semana, a gente chegando aí para você, para esse nosso encontro tão especial, onde a gente tem uma oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Tem sido muito bom para mim, pessoalmente, e eu respondo também pelos convidados que aqui estão, porque a gente vê na cara deles a satisfação de estar aqui, a satisfação de estar compartilhando das lições tão preciosas que Deus nos ensina através da carta de Paulo aos Romanos. Esse é o nosso tema dessa temporada. Só lembrando você que na temporada anterior nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, estamos agora estudando a carta de Paulo aos Romanos, e isso é parte das iniciativas da gente tentar comemorar ou aludir ao tema da Reforma Protestante. Reforma Protestante que dia 31 de outubro, essa semana aqui, completa 500 anos, por conta de que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um professor de teologia de 33 anos, fixou as 95 teses de justificação pela fé nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. E a gente então tem como herdeiros da reforma voltado a aspectos importantes, principalmente a essa questão tão fundamental que a reforma trouxe, que foi justificação pela fé. Nós estudamos sobre justificação pela fé na semana passada e é claro que esse não é um tema que se esgotou na semana passada, é um tema que a gente ainda vai voltar porque a carta de Paulo aos Romanos ainda vai fazer a gente pensar bastante sobre isso. Então, continua com a gente, esse é apenas o 5º encontro de uma série ainda de 13, nós temos ainda uma boa caminhada pela frente. Estava conversando com o Ronei da riqueza que é o texto de Romanos, e estava falando, né, Ronei, que para você foi muito bacana estudar Romanos e ver como é um livro rico, né? A gente vai sempre passando por cima dos textos bíblicos e quando a gente tem a oportunidade de parar e estudar de vez um livro, olha, senta agora, vamos estudar certinho esse livro, é muito legal. Inclusive, já aproveito para convidar todo mundo a ler o livro de Romanos pelo menos uma vez. Você vai ver que faz muita diferença isso para o estudo. Senta um dia e lê. Acho que aí em uns 40 minutos consegue ler o livro inteiro. Acho que nem isso, né? São 16 capítulos. Faz isso, tem que ler. Não adianta só ouvir a gente falar, a gente está dando as nossas impressões pessoais. O mais importante é a sua impressão, você ler o livro e você ter os seus insights ali. O nosso guia e o Código Aberto, a intenção da gente é exatamente essa, é fazer a gente visitar o texto bíblico, ir ao texto bíblico e às vezes ir a porções do texto bíblico que a gente comumente não vai. Né? Às vezes a gente não faz essa leitura corrida do texto, a gente faz uma leitura pensando um texto aqui, um texto ali, e de vez em quando a gente pega para fazer como esse aqui neste ano é a terceira vez que nós estamos estudando livros da Bíblia, né? Nós estudamos 1º e 2 Pedro, depois estudamos Gálatas, agora estamos estudando Romanos, ou seja, a gente vai com isso aprendendo sobre a Bíblia, né? E tendo esse hábito e descobrindo esse prazer de fazer a leitura bíblica. Maiara, você está bem? Eu estou muito bem, Tiago, graças a Deus. Maiara é uma pessoa também que gosta de ter uma boa relação com o texto e gosta bastante da Bíblia, né? Sim, eu gosto muito do estudo da Bíblia, né? Eu gosto de me aprofundar, já estudo isso, né? Pretendo, né, depois de graduar, pós-graduar, fazer mestrado, enfim, porque quando você aprende a estudar o texto bíblico a fundo, você se apaixona pelo Deus desse texto e também pelo próprio texto que está exposto ali. Muito legal, um prazer ter você aqui com a gente, viu, Maiara? É uma grande satisfação, o prazer é todo meu, Tiago. Beleza. Pastor Igor, tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. E a sua experiência com a Bíblia? Nossa, fantástico, né? E pegando um gancho do que vocês estavam falando, o fato desses guias trazerem para nós o estudo de um livro de maneira completa ajuda a gente a entender melhor o propósito pelo qual ele foi escrito, qual era o contexto, e através disso, a lição para a nossa vida é muito mais impactante, fica muito mais salientado através do texto, você olhá-lo como um todo. Então, estou me deliciando aqui com essa temporada com vocês, através do livro de Romanos. Legal. E você, Rocio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, aprendendo com todos vocês É bom, e com a Bíblia. Bom ter você aqui. E como é que é a sua vida de estudo da Bíblia também, Rocio? Como é que você se relaciona com a palavra? O que você tem vivido com a Bíblia? Especialmente antes de gravar esta temporada, né, a gente tem que estudar muito e tem sido muito enriquecedor porque a gente percebe o quanto a gente é fraco diante de Deus e quanto Deus é bom e cheio de graça para conosco. Bom ter você aqui, viu, Rocio? É bom ter a Deise aqui também com a gente. E Deise, e você e o fazer música com a Bíblia? É maravilhoso, né? Mas mais fantástico, acho que é uma complementação, né? Tanto o texto quanto a experiência. Quando o texto é levado para a experiência de vida, aí que vem
a coisa boa, né? De você experimentar o relacionamento com Deus. Então, o texto atrelado à sua comunhão com Deus é fantástico. É muito bom Deise mencionar isso, né? Porque às vezes a gente não pode entender a leitura da Bíblia apenas como exercício intelectual, né? Ela tem que se tornar prática, né? Ela precisa afetar a minha vida, né? Precisa afetar a minha forma de vida, minha visão de mundo, minha maneira de me relacionar com as pessoas. E esse é o desejo da gente aqui, é que você aprenda sobre a Bíblia, que você conheça a Bíblia, que você tenha insights e saiba cada vez mais sobre o livro, né, a carta de Paulo aos Romanos, mas que isso impacte a sua vida, que o seu modo de viver, a sua forma de ver o mundo seja modificada pelo contato com a palavra. E antes da gente estudar o nosso tema dessa semana, a gente vai orar. Eu vou convidar a Rocio para fazer a oração por nós nesse momento. Pode ser, senhora? Por favor. Então, tá bom. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, mais um tema que se trata de Ti, se trata da Tua salvação, da salvação de todos nós. Obrigada por cada dia nos mostrar o quanto o Senhor é misericordioso e a gente apenas tem que levar os nossos pecados até Você, é o único que a gente pode fazer. Obrigada por toda essa luz que o Senhor nos mostra e que a gente pode refletir para os outros. Amém. Que este programa seja para a Tua honra e para a Tua glória, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos pensando, continuando no texto, a gente já está aí no capítulo, vamos entrar no capítulo 4 de Romanos. É interessante pensar que nós já estamos na 5ª semana, mas nós ainda vamos entrar no 4º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E a gente vai pensar um pouquinho sobre a justificação pela fé de novo, pensar um pouquinho em como isso acontecia no Antigo Testamento. E já para a gente começar, que referências a gente tem no Antigo Testamento de justificação pela fé? Justificação pela fé não é um assunto do Novo Testamento. Mas se é um assunto do Antigo Testamento, o que a gente tem no Antigo Testamento, que experiências e que histórias a gente tem no Antigo Testamento que podem nos ajudar também a compreender que a justificação pela fé já começou lá? Interessante que a gente já começa a vislumbrar alguns propósitos de Paulo nesses capítulos que a gente já passou, né? Começa descrevendo a nossa condição. A partir do 1º capítulo, entra no 2 um pouquinho assim, e durante o 3º capítulo ele começa a apresentar a solução para essa nossa condição, através da graça de Cristo que se manifesta e que nos redime de toda a nossa culpa, de todo o pecado. E a partir do capítulo 4 ele vai mostrar como é que isso acontecia desde o começo, pegando uma referência para o judeu, um patriarca, e ele vai mencionar então Abraão. E é interessante a maneira como ele introduz Abraão nesse contexto, mostrando ele como exemplo, porque ele vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi declarado justo porque creu. Paulo não está dizendo assim, olha, Abraão, ele erigiu inúmeros altares e por isso ele foi declarado justo. Ou Abraão cumpriu inúmeros requisitos e por ter uma conduta exemplar, isso lhe foi creditado por justiça. Não. Desde o começo, fica evidente que a lei nunca serviu para salvar alguém, mas apenas por ter crido, isso lhe foi imputado para a justiça. Lhe foi conferido esse título, por aquilo que Cristo é e por aquilo que Cristo viria fazer. Então, com fé nessa promessa, da vinda de Cristo, da filiação, da adoção, crendo nessa promessa, ele é então justificado. Então ele usa essa referência. Outro detalhe importante é que no tempo de Abraão não existia ainda esse conceito de judeus e gentios. Qual era a nacionalidade dele, para poder haver alguma distinção. E nesse sentido é que ele é uma referência para todos, não só para o judeu, mas para todos aqueles. Inclusive Paulo vem mencionar aqui que nem circuncidado ele era quando ele foi declarado justo. Então ele é pai do incircunciso e do circunciso também, representando a filiação de todos nós nessa graça. Só antes de você falar, Maior, acho que vale a pena só uma coisinha, porque você trouxe aí a ideia da circuncisão e da circuncisão, vale a pena para quem talvez, quem acompanhou a lição, né, nosso estudo de Gálatas já se ambientou um pouquinho com esse tema, já sabe um pouquinho desse tema, mas para quem não acompanhou, o que era essa circuncisão e qual que era a importância dela, já que você mencionou, acho que vale a pena a gente apresentar isso para quem está assistindo. O que era a circuncisão e qual que era a importância dela para o povo judeu e por que ela volta à tona nesse contexto? A gente comentou disso logo lá nos primeiros, acho que foi o primeiro, o segundo episódio que a gente estava falando do contexto que Paulo escreve a carta aos Romanos, e a gente falou de toda aquela situação entre os judeus e os gentios convertidos para o cristianismo. Então,
Basicamente, a circuncisão era uma cerimônia de aceitação da pessoa dentro da comunidade e ela passava a fazer parte da descendência de Abraão. A gente já viu em Gálatas que Paulo fala, olha, todo mundo é descendente de Abraão. Você tem fé, você já é descendente de Abraão, né? E tem toda aquela questão que a gente falou, de ter as duas classes de cristãos circuncisos e os incircuncisos e etc e tal. É por isso que ele vai falar que Abraão ele foi chamado antes de estar circuncidado. E a circuncisão em si já é um símbolo que mostra a graça de Deus. É um símbolo que já tem tudo a ver com a justificação pela fé. Porque o que acontece? Abraão, um homem idoso, a sua esposa, uma mulher idosa, e Deus chega para ele, você vai ter um filho. Ele fala, não, mas eu já sou idoso. Você vai ter um filho. E como um símbolo disso, você vai se circuncidar. Você vai cortar uma parte do seu órgão reprodutor, você e a sua descendência inteira, para lembrar disso. E ainda assim ela vai ser imensa como os grãos de areia no mar. Então ele leva a marca dessa promessa de vida divina que ele não fez nada para receber e que vai se cumprir só através de Deus, porque ele não era um homem vigoroso e novo. Ele vai levar essa marca por toda a sua descendência no seu órgão reprodutor, de que ele vai ter muitos filhos e de que eles também vão se multiplicar muito. Então, só a circuncisão já é em si um símbolo da graça divina, da justificação, digamos assim, pela fé. É até um pouco mais profundo, né, que isso, né, Rony? Porque veja só, se nós formos estudar o contexto que a circuncisão foi dada, nós vamos encontrar a circuncisão no capítulo 17 de Gênesis. Só que se nós lermos, né, desde o chamado dele até o capítulo 17, se começar do verso 12, do capítulo 12, são duas promessas que foram feitas para ele. Primeiro a promessa de uma terra e depois a promessa de uma descendência. Abraão já era idoso, a sua esposa também, e ainda tinha o agravante da esterilidade dela ser estéril. Então, assim, a circuncisão ela foi dada num contexto onde Abraão já tinha tentado alcançar a promessa divina por meio das suas obras. Porque a circuncisão foi dada para ele depois que ele teve um filho com a escrava de Sara, Agar. Depois que ele teve Ismael. Então a circuncisão, além de tudo isso que já foi dito aqui, ela representa o seguinte, é a prova de que você não pode, é a prova de que você só vai ser o que eu disse que você vai ser por meu intermédio. Ou seja, você vai ter um filho, você não pode ter esse filho, ok, mas é por meio sobrenatural que isso virá. Então isso era um lembrete. Então por isso que a lição do trimestre passado mencionou de duas alianças, né? Sara e Agar. Todos sim, realmente somos descendentes de Abraão, mas a grande questão é qual? Eu sou um descendente de Abraão por parte de Sara ou por parte de Agar? Se eu estou tentando me salvar ou alcançar o favor divino por intermédio daquilo que eu posso fazer, então eu sou sim um descendente de Abraão, mas com Agar, então eu ainda sou um escravo. Agora, se eu entendi que é de forma sobrenatural e que isso é algo que vem de Deus para mim, então eu sou descendente de Abraão com Sara, ou seja, eu sou filho, eu não estou mais preso, eu estou livre. Então aqui ele menciona Abraão, no capítulo 4 ele menciona Davi, que são assim grandes ícones, né, para o judaísmo. Abraão por ter sido o principal patriarca, vamos colocar assim, e Davi por ter sido o principal rei, mas que ambos cometeram os seus erros e a Bíblia não esconde os erros que esses dois homens cometeram, erros graves até, né, já que a gente gosta de mensurar, erro grave, menos grave, mais grave, enfim, mas mostrando que, independente do que aqueles homens fizeram, eles foram justificados pela fé que eles tiveram no Messias, no Cristo prometido. Isso é muito bom lembrar, porque até no nosso caso, mesmo que a gente não vai ter gerações e gerações, né, de uma promessa de Deus, só do fato da gente se negar a nós mesmos e sei lá, se um dia a gente tiver filhos, Deus já está abençoando. Quando a gente já crê em Deus, Ele já faz a promessa de que os nossos filhos serão também uma promessa dele e que eles já serão dedicados a Ele. Então, tipo, se isso aconteceu com Abraão, tudo bem que a gente não vai ter gerações para frente, mas Ele já faz uma pequena promessa com a gente, se a gente se negar também, igual que Abraão. E tem mais coisa para falar de Abraão, mas antes tem uma coisa muito bacana aí, né? O Agostinho, um escritor cristão muito importante, ele fala da ideia da graça de um jeito que é muito interessante, que é um jeito que até não é nem religioso, mas qualquer ser humano, independente do ponto de vista religioso, ele tem que admitir que ele já vive pela graça, porque ele nasceu sem ter feito nada. Isso. Ele sobreviveu até a idade onde ele está sem ter feito nada. A família que ele tem, ele ganhou, ele nasceu naquela família. A saúde que ele tem, você pode fazer coisas para perder a sua saúde, mas você
Deus te deu a saúde. Então é muito interessante a gente ver que as coisas mais importantes que você tem na sua vida Já são de graça. já são de graça, você não fez nada. E ao mesmo tempo, ela continua acontecendo. Então, você come todo dia porque alguém jogou uma semente e a semente brotou. A pessoa não tem como fazer a semente brotar. Ela brotou por forças que estão ali além da capacidade humana. Elas são forças da natureza, a gente diria, que são controladas por Deus. Então, cada respiro que a gente dá, cada passo que a gente dá na vida, cada abraço que a gente dá no amigo, na esposa, no filho, tudo isso já é resultado da graça divina. Ela percorre, transpassa a vida inteira. A gente não tem para onde se esconder dessa graça. Isso é muito bonito. Isso não tem como fugir da graça. É bacana mencionar isso, porque naquilo que a gente está pensando no Antigo Testamento, como sendo esse pano de fundo, a gente percebe que a graça sempre operou. A graça opera desde Abraão, de antes de Abraão. A graça é a graça que cria, né? A graça sempre está atuando e atua na gente, vai continuar atuando. E vai continuar atuando também na gente, para a gente continuar a conversa no bloco seguinte, tá bom? Código Aberto fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta e continua a nossa conversa sobre a graça, agora pensando também sobre a relação da lei com essa graça. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Código Aberto de volta, nós estamos nessa conversa tão agradável, já é a nossa quinta conversa, quinto encontro da gente, e o tempo vai passando rapidinho. A gente parecia, um pouco tempo atrás, a gente estava no começo das coisas, a gente já está avançando e tem sido muito bom as nossas conversas. A gente está falando durante esse momento, esse encontro especial nessa semana, falando sobre Abraão, falando não sobre Abraão, mas falando sobre essa justificação pela fé que perpassa, que não é algo simplesmente pós-Cristo, mas que a gente já tem antes de Cristo também. E antes da gente vir para o segundo bloco, a Mayara queria falar alguma coisa, estava quase para falar. Porque eu acho assim, nós estamos falando desde o princípio, né? Justificação pela graça, pela graça, pela graça, e às vezes a gente não entende o que representa, o que significa esse termo, né? A palavra graça, como ela foi usada ali no Novo Testamento, né, da palavra grega charis, ela significa a disposição que Deus tem em ser benevolente com quem não merece. Então, graça realmente é um dom, é um presente. É Deus tratar bem quem não merece ser tratado bem. Então, é a disposição que Deus tem em ser assim. Então, graças a essa disposição, que nós podemos ter esperança de salvação, porque se Deus fosse nos tratar segundo nós mereceríamos ser tratados, nós já não estaríamos aqui ou nem sequer teríamos nascido. Ele nos trata como trata Cristo, né? Exatamente. Ele nos trata em Cristo. E é bonito pensar nisso porque é a noção de justiça de Deus diferente da justiça humana. A justiça humana é tratar as pessoas como elas merecem, Exatamente. né? É aquela música, Tiago, que eu gosto muito, do Novo Tom, né? Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Uhum. Justificado é ser colocado no nível de Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é graça, é maravilhoso. O pastor Igor também estava por falar alguma coisa? Comentando um pouquinho ainda sobre Abraão, a gente tem a tendência de ler a Bíblia de uma maneira muito romantizada também. Pode ser que os judeus tenham feito isso por algum momento também nessa referência de Abraão, mas existem alguns detalhes que fazem com que Paulo traga essa referência para explicar o conceito que ele está trabalhando aqui da justificação pela graça, que são muito importantes. Bom, esse Abraão que foi justificado, que era declarado justo, quem era ele? Bom, era um cara que, num determinado momento, topou uma relação com a sua serva. Então, assim, você já começa a ver por aí. E é um cara totalmente normal. Esse cara que a gente está chamando de justo, olha o que ele fez no passado, né? Tentou dar uma ajudinha para Deus e foi lá e teve uma relação com a sua serva. Foi o cara também que deliberadamente escolheu mentir a respeito do status da sua esposa para poder se beneficiar de uma situação para não ser morto nessa situação ali, se pensassem que ela de fato era esposa dele, não irmã e tudo mais. Então, assim, era um camarada que tinha suas falhas. E não só pelo fato dele ter tudo isso, ter esses seus pecados, seus defeitos, e Deus o declarar justo, mas você vê que Deus ele vai escolhendo fazer as coisas de uma determinada maneira para mostrar para nós que realmente é por Ele que as coisas vão acontecer. A gente mencionou aqui no bloco anterior, né? Chamou Abraão e ele já tinha uma certa idade.
além da sua certa idade, é a esposa estéril. Então Deus vai escolher um povo que já começa com a impossibilidade de ser povo. Então Deus ele tem que manifestar o seu poder para que o povo possa existir. E se você pegar as 3 primeiras gerações, nós nos deparamos com mulheres estéreis que Deus precisa manifestar o seu poder na vida delas para que o povo de Deus então seja estabelecido, constituído e possa existir. Então eu vejo Deus conduzindo todas as coisas, tanto na vida particular de Abraão, como em tudo que ele faz no entorno de Abraão, dizendo assim, olha, tudo isso só acontece, a promessa só vai ser realizada, a bênção só vai vir porque eu vou conceder para você. Assim como a sua salvação, a sua justificação, é só por meu intermédio. Não é por aquilo que você pode fazer, porque o que ele poderia fazer, na verdade ele não tinha condições de fazer, porque eram impossibilidades diante de Abraão. E Deus transforma essas impossibilidades, assim como a impossibilidade de eu me salvar, de eu fazer alguma coisa que traga algum mérito para mim, é Deus quem faz. É interessante ele estar usando esses exemplos do Antigo Testamento, porque a gente tem aquela ideia, né? No Antigo Testamento é a lei que imperava, era tudo pela lei, e agora é pela graça. E ele está quebrando, ele está demolindo esses argumentos, usando esses exemplos, né? E ele vai falar de Abraão, aqui no capítulo 4, né? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Qual verso está lendo, Rony? Verso 1, Tá. agora o verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Lembra que a gente acabou de falar, né? Ninguém tem glória nenhuma, ninguém Pode tem bater no peito orgulho aí, nenhum. Se ele foi por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Porém, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E ele vai tirar esse verso aqui, é uma citação direta lá do Pentateuco, lá de Gênesis capítulo 15. Não vi aqui exatamente qual verso que é, mas é logo ali no começo de Gênesis 15. E é interessante Gênesis 15, que é quando Deus faz a aliança com Abraão. E essa aliança é muito interessante, porque ela toda tem uma ideia de graça. Porque, como a gente já comentou aqui, não tinha tabelionato de notas e tal, você tinha que fazer uma espécie de um ritual para reforçar a importância de um acordo que você faz com as pessoas, né? E quando Deus vai fazer esse acordo com Abraão, eles cortam uma aliança. E o que é cortar uma aliança? Você pega animais, corta eles ao meio, você coloca eles distribuídos no caminho, tá lá as vísceras esparramadas, o sangue, você passa entre esses animais cortados, mortos, com a mão levantada, jurando que aquela aliança você não vai quebrar, aquele acordo você não vai quebrar. E ele fala para Abraão, corta os animais, prepara tudo. E Abraão corta, prepara, e Abraão vai ficando atemorizado quando vai chegando a noite. E aí quando chega na hora de fazer a aliança, uma tocha de fogo passa entre os animais. Só uma chama que passa, que é o próprio Deus. E Abraão, ele não passa. Que é interessante, eu faço um acordo com você, só que eu carrego o ônus de quebrar o acordo. É só eu que carrego o ônus. E no final, o povo acaba desfazendo essa aliança, como a gente leu lá em Jeremias, e quem que paga pelo povo ter feito isso? É o próprio Deus. Lá em Daniel 9, quando vai falar do Messias é morto, ele vai usar uma linguagem que está muito ligada à aliança, que o Messias vai ser cortado, diz lá em Daniel 9. Então, ele remonta essa ideia. Deus fez uma aliança com você, ele carregou o ônus, você quebra a aliança e ele paga o preço ainda. Então, essa ideia de graça, de que Deus carrega tudo, Deus faz tudo, está lá desde o começo, lá desde a primeira aliança com Abraão. Né? Não que não tenha uma aliança anterior ainda, né? Com Adão e com Noé. Ela é renovada, né? Ela é renovada. Ela vai sendo renovada até o Cristo, né? Exato. E essa questão do sangue ali, de passar no meio dos animais, é justamente o final do descumprimento, né? Quem descumprir paga com o sangue, paga com a vida. Então Abraão nem precisa se comprometer nesse nível, que ele não precisa passar pelo meio, e Deus ainda garante, se você descumprir como você vai descumprir, fica tranquilo porque eu vou pagar o que você deveria pagar dessa parte descumprida também. E mesmo quando ele colocou para matar o seu filho, eu não sei se você ia falar sobre isso, mas até nessa hora ele falou, não precisa fazer mais. Mas é porque aqueles animais partidos, passar por sobre eles, representava isso, que aconteça comigo, né? O mesmo que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir Exato, com a minha palavra. Isso claro, exatamente.
E o próprio Abraão não passa por cima, é Deus quem passa por cima e é Deus quem paga o preço. E aí, quando a gente olha para tudo isso, é muito difícil acreditar que isso vai nos dar liberdade no sentido de que, a partir de agora, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Não tem como. Depois que você vê tudo isso que esse Deus fez por você, você fica constrangido de continuar querendo viver a vida do jeito que você acha certo. Porque a resposta mais natural a tudo isso é se render e entregar-se a esse Deus e viver em conformidade com a sua vontade. Mas, Mayara, a gente tem segmentos dentro do cristianismo, principalmente dentro do movimento evangélico, e que são muito respeitosos com diferentes trechos da Bíblia, tem a sua devoção também, mas em algum momento eles acabam entendendo que essa promessa de graça do Novo Testamento, ela anula esse compromisso com a lei. E passam a entender que, em algum sentido, em algum nível, a lei ela não tem mais um papel a cumprir, uma vez que nós somos salvos pela graça, somos aceitos pela graça. Mas aí a gente está falando sobre a graça, sobre a suficiência da graça, sobre a amplitude dessa graça, mas ao mesmo tempo, aí vem você dizendo que tem também um aspecto da lei. Então, Sim, a gente tem um aspecto. Desembrulhem. E a própria dádiva da lei, lá no Antigo Testamento, ela vai mostrar como isso funciona, né? Como que é dada a lei no Sinai? Deus chega para Moisés e fala, olha, eu vou libertar o povo, e o povo é liberto, e depois recebe uma lei. Qual é o sentido disso? Se fosse eu ia fazer o seguinte, eu vou dar uma lei para o povo, se ele seguir a lei, eu vou libertar ele. O cara é liberto antes de receber uma lei. Então essa ideia já aparece ali, né? Eu liberto você está livre, você era escravo, agora você está livre, eu te dei a vida praticamente. E agora eu vou te dar uma lei. E a dádiva dessa lei, ela não é agora para que você fique preso naquela sua vida passada, mas agora você vai ganhar algo a mais. A lei acaba sendo um bônus para o povo de Israel, porque ele se torna uma nação quando ele recebe aquela lei. Então é muito interessante, a própria ideia de lei, quando ela é dada lá no início, lá no Sinai, ela já tem essa ideia de libertação e de graça. Porque a lei ela é dada não como uma condição, a lei já é dada depois da libertação. Dos libertos já, então, né? a gente tem essa lei dada para nós também depois de libertos. A gente é liberto, mas é liberto para quê? Do que a gente foi liberto? Justamente de andar, né, naquelas perversidades que a gente leu lá no começo. Justamente de viver aquela vida ruim, que é o que a lei condena. Então, a gente foi liberto justamente para poder andar na lei. Pode parecer contraditório e é. E é isso que ele está falando, é isso aí mesmo. É uma ideia confusa, mas é isso mesmo. Às vezes os caminhos de Deus, que Deus revela, é confuso mesmo, mas é o que acontece desde o início. Agora, o que eu acho interessante é que, geralmente, quem vai por esse viés que você mencionou, de que a lei ela foi anulada pela graça, agora eu estou debaixo da graça, não preciso mais guardar a lei e tudo mais. Primeiro é porque não entende o papel e a função de cada uma delas, mas, geralmente, quem pensa dessa maneira não entende que hoje pode matar. Não entende que hoje eu posso roubar. Não entende que hoje eu estou livre para adulterar, para mentir, para fazer qualquer outra coisa. Focam de que eu não preciso mais guardar o quarto mandamento, que é a respeito da guarda do sábado. Esse sim, esse... Agora os demais não. Eles até têm dificuldade de explicar como é que os outros valem e esse não. Mas enfim, como a gente pode ver aqui, uma coisa não anula a outra. Mas elas se complementam na questão do estilo de vida e no propósito pelo qual a lei é dada e revelada de maneira mais clara. Porque dada, nem sei se a gente pode dizer que ela foi dada, porque ela existe desde que Deus existe. Então ela é eterna e já vem desde o Éden, com a questão da consciência da lei. Tanto é que Abraão mesmo, ele mentiu, e como é que ele sabia que o que ele tinha feito era errado? Porque essa consequência, a ciência, essa consciência vinha de algum lugar. Estava gravado no coração, impressa na mente do ser humano. Então a gente precisa entender que não foi abolida, não foi revogada. Até porque foi gravado em nós. Porque agora a nova aliança vem e traz ela no coração. E assim como eles não entendem que eu posso cometer 9 dos 10 pecados que eu poderia cometer ali diante da lei, eles se focam num só, não, esse aqui eu não preciso mais, mas entendem que os outros ainda estão em vigência, mas dizem que a lei foi abolida mesmo assim. Isso acho que é mais confuso do que entender o conceito de Paulo. E a lei, como você falou, ela tem a ver com o caráter de Deus, com o reflexo do caráter de Deus, e ao mesmo tempo que não dá para a gente ser seletivo com a lei,
dizer, olha, isso aqui não quero mais, isso aqui eu quero, eu não quero mais a lei toda, também nós não estamos livres também para legislar em nome de Deus, né? E adicionar coisa, olha, agora isso aqui também tem peso de lei, isso aqui nós aqui como igreja entendemos que isso aqui agora tem que fazer, e coloca lá e dá para novos regulamentos, novas regras, o peso de Deus, de uma legislação que é de Deus, de a gente tentando colocar parte do nosso caráter, aspectos do nosso caráter naquilo que é a expressão do caráter dele, né? Então, é porque não tem como. Não, realmente, depois que Cristo morre na cruz, você está livre. Você está livre para você fazer o que você quiser da sua vida. Vai, você quer matar, mate. Quer roubar, roube. Quer adulterar, adultério. Você está livre. Você está livre. Só que o que você não entendeu é que se você viver assim, você vai se tornar escravo de novo. E aí, o que acontece é o seguinte, por que na nova aliança a lei sai da pedra e vem para o coração? Porque agora você não tem mais essa questão de pode ou não pode, porque você é livre. E todas as vezes que você sentir dúvida se você pode ou não pode, deve ou não deve, a resposta que você vai receber é olhe para a cruz. A cruz vai responder para você se você pode ou não pode, deve ou não deve. Porque ela vai se tornar o parâmetro. Então, assim, eu não sei, esse negócio de ficar devolvendo dízimo, 10%, tá bom. Cristo deu tudo, você prefere dar tudo ou 10%? Então, assim, a cruz passa a ser o parâmetro. E quando você olha para a cruz, cai por terra todas essas coisinhas. Porque perto daquilo que Jesus fez por mim, né, por cada um de nós que estamos aqui, agora o que ele espera é que eu vá e faça pelos outros a mesma coisa que ele fez por mim. Então, perde o sentido eu ainda ficar discutindo se foi abolido, se não foi abolido, porque a cruz se torna o padrão. E o próprio Cristo disse que não veio para reduzir a inatividade, para abolir. Ele veio para ressignificar, para ampliar o sentido. E quando a gente começa a aceitar Jesus, ele começa a viver através da gente, e o fardo que a gente leva para guardar a lei que a gente não consegue, vira leve, porque já não é tipo assim, já não sou eu que estou conseguindo guardar o sábado, sabe? Tipo, vai continuar tendo aquelas falhas, mas quando Jesus começa a viver através da gente, o fardo é outro. E o outro exemplo... O outro exemplo você vai deixar para depois do próximo bloco. Tá bem, Rony? Obrigado. A gente encerramos nosso segundo bloco aqui, a gente volta para o terceiro bloco com um comentário, com outro exemplo que o Rony vai dar para a gente, com a música também. Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco desse nosso programa. Código Aberto de volta, é o nosso terceiro e último bloco. Nós estamos vivendo a quinta lição, o quinto encontro dessa temporada, onde nós temos conversado sobre a carta de Paulo aos Romanos. A gente tem falado nesse encontro de forma bem especial sobre a graça, sobre essa graça que funciona desde o Antigo Testamento, sobre uma graça que não anula a lei, mas uma graça que nos convida a viver uma vida de obediência. A gente ainda vai pensar um pouco mais sobre isso, mas antes, para que alguns conceitos fiquem claros para você, a gente tem um vídeo para você assistir, o pessoal do Ponto de Referência preparou um vídeo bem bacana. Assiste o vídeo e depois a gente volta e continua a nossa discussão. Existe uma figura que é incontestável e considerada pai das religiões monoteístas, Abraão. O pai da fé, é patriarca dos judeus, cristãos e também dos muçulmanos. Através de Abraão seria cumprida a promessa de salvação a todos que, assim como ele, acreditassem a fé em Deus, sua justificação. E Paulo usa a vida e as ações do patriarca para comprovar seu argumento. Paulo é enfático em afirmar que a fé não anula a lei, porque a fé e lei têm funções distintas e não concorrem entre si. Pela lei e seus ensinamentos conseguimos ver e reconhecer onde estamos errando, e pela fé aceitamos a justiça de Cristo para nos salvar, podendo pela graça do Pai seguir os seus ensinamentos. O povo de Israel foi fundado na promessa de fé, onde Abraão apenas creu, mesmo morrendo sem ver a promessa ser cumprida. O legalismo é uma perversão, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, pois através das histórias de Abraão, Davi e tantos outros, vemos que não foram as suas obras e retidão que os salvaram, mas a fé. E apesar de seus erros, eles seriam justificados se com humildade se entregassem ao Pai.
E Paulo coloca esse ponto muito bem explicado no sentido que, se fôssemos salvos pelas nossas obras, então ela nada mais seria do que um pagamento justo por nosso trabalho, uma dívida de Deus para com o homem. Ao contrário disso, não há nada que façamos para ser salvos, pois nossas obras são insuficientes para nos justificar. E por esse motivo, Cristo veio a esse mundo para justificar o ímpio que crer em sua obra. Sua salvação não depende de quão bem você guarda a lei. Você simplesmente não pode receber vida através de nenhuma lei, nem mesmo da lei de Deus, porque você e eu somos transgressores dessa lei e, portanto, somos todos condenados por ela e merecemos morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz de Cristo mostra que Deus é amor e justiça, que sua palavra e sua lei não podem ser revogados. E por esse motivo, por tanto nos amar, Ele veio aqui e morreu a morte que nós merecemos, para não estarmos debaixo dessa maldição da condenação da lei, mas finalmente podermos aproveitar das bênçãos da sua lei de amor. Que a paz seja convosco. Valeu, pessoal. Obrigado aí, pessoal do Ponto de Referência, mais uma vez por essa participação. O vídeo tem vindo aí toda semana. Você pode continuar acompanhando os vídeos, você pode continuar acompanhando outros tantos vídeos também que a gente aqui no Código Aberto tem disponibilizado para que você continue crescendo e compartilhe um pouquinho da mensagem que a gente tem trazido, tem chegado até você para outras pessoas também. E a mensagem chega de muitas maneiras e chega para a gente também a cada programa através da música. E a Deise vai cantar hoje de novo para a gente. Qual que é a música de hoje, Deise? Hoje eu vou cantar uma música sobre a graça, justamente a gente está falando sobre isso, né? O tempo não para, e é interessante que essa música, ela mostra justamente que se não for a graça de Cristo, a gente não faz sentido a nossa vida, e se não for a graça de Cristo, não faz sentido a gente continuar. Então vamos lá. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você. Esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover
for preciso pra crescer. Amém. Amém. Que bom. Essa rendição, até no última semana, o pastor Igor falou a respeito disso, né? Que a graça é barata, não é barata, né? Porque ela custa isso, né? Ela custa essa rendição, ela custa essa entrega, mudança, né? essa renúncia, né? E é bem isso mesmo, porque é uma mudança de paradigma, né? A graça chega para mudar esse paradigma de como a gente se aproxima de Deus, de como a gente conquista as coisas que na verdade a gente não conquista, a gente recebe de graça. Rony, a gente saiu no último bloco, a gente estava conversando sobre esse assunto, a gente estava conversando sobre a graça, a gente estava nesse assunto e a gente tem exemplos, né, na Bíblia de que as pessoas foram aceitas pela graça, e você tinha um outro exemplo para dar para a gente? Isso é o exemplo que Paulo dá aqui, né? Ele acaba de falar de Abraão, lá no verso 6 ele vai falar: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aí no verso 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Cita aqui o Salmo 32, né? E aí ele vai falar que, olha, isso daqui é tanto os circuncisos quanto os incircuncisos. Ele vai falar para todo mundo isso daqui. E Davi é um exemplo assim, também um exemplo genial no Antigo Testamento, como a graça funciona. Porque Davi cometeu um pecado horroroso. Cometeu um adultério e mandou matar o cara para acobertar o adultério dele. E aí vem o profeta e conta a história do que ele fez, só que conta ali com uma metáfora, né? Ah, tinha um homem que foi lá e roubou a ovelhinha do outro homem e tal. O que a gente faz com esse cara? E aí Davi dá o veredito: esse homem tem que morrer. E é muito forte esse texto, né? Esse homem tem que morrer. E aí Natã vira de volta e dá na lata, né? Esse homem é você. Você tem que morrer, Davi. E aí Davi olha para si mesmo e fala: eu tenho que morrer, eu estou morto agora. Eu dei o veredito. Eu estou morto. E aí ele fala: Senhor, me perdoa. E Deus perdoa ele. Ele paga as consequências do pecado dele, mas ele não sofre o veredito que ele mesmo deu para o pecado dele. Então, várias coisas tem nesse caso de Davi. Primeiro, a gente adora dar vereditos para os pecados dos outros, né? Ah, esse cara aí merece morrer. Bandido bom é bandido morto. E tantas outras coisas boas são as mortas, né, pra gente. E quando a gente coloca a gente mesmo na jogada, quando a gente pesa o nosso próprio, quando a gente é confrontado com o nosso próprio caráter, a gente não é tão rápido assim para dar o tiro, né? E depois é muito forte isso, como Davi olha para essa situação. E esse salmo não é o Salmo 51, né, quando ele fala, mas o Salmo 51 também tem uma coisa muito interessante. Quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro. Ele vai usar uma palavra muito específica, muito técnica ali, que é a palavra bará. Quando ele fala: cria em mim, ó Deus. Diz a palavra da criação, É né? a palavra que Deus usa, que é usado lá no começo, em Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. verbo que só pode ser praticado por Deus. Por Deus. É um verbo que na Bíblia só aparece em relação a Deus. Nenhum ser humano consegue barar. Então, me cria, mas não cria assim como eu crio qualquer coisa. Me cria de uma forma sobrenatural, como você criou o mundo, como criou todas as coisas. Porque essa é a minha situação. Eu estou numa situação de sem forma e vazio. É isso que eu sou. Eu preciso de um criador. Preciso ser criado de novo constantemente. Preciso ter a minha vida ressignificada. Ressignificada. Né? E a criação é o ato de graça na sua plenitude. Deus cria porque Ele quer e porque faz parte do que Ele é. Não tem nada a ver com a criação. A criação é um ato que tem a ver com o Criador. A criação não fez nada para ser criada, né? Isso é muito forte. E pegando esse gancho aí também para colocar a lei no seu devido lugar, dentro da compreensão que Davi também teve da graça, em momento algum você vê ele pedindo, diante do seu arrependimento: me ajuda a não adulterar mais, me ajuda a não pecar mais, me ajuda a cumprir todos esses requisitos. Mas é um anelo pela presença de Deus. Porque é isso que vai habilitá-lo a cumprir os requisitos da lei. É isso que vai habilitá-lo a se colocar diante dessa lei de novo, mas tendo sido declarado justo. Então não é pelo fato de fazer ou não fazer algumas coisas. A nossa luta não são contra os atos que são pecaminosos, mas é de estar na presença de Deus, porque é Ele quem nos justifica e é Ele quem nos dá poder para vencer esses atos. Mas é por isso que Paulo disse, né, na carta
que ele escreveu aos Gálatas, que a lei ela foi acrescentada por causa da transgressão. Porque o propósito divino inicial com Abraão é anda comigo e ser perfeito. Ou seja, na caminhada eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Só que agora eu precisei acrescentar requisitos porque você deixou de andar comigo. Por um lado, que bom que Deus não nos trata, né, segundo os nossos pecados, como diz o Salmo 103. Que bom que Ele nos deu a sua graça, né, e que essa graça pode nos tirar de um lugar onde nós não deveríamos estar, para nos colocar num lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é da presença de Deus. Isso é interessante porque até para os anjos a gente está perdido. Se os anjos que nos guardam, os anjos que estão tipo do nosso lado no dia a dia, eu acho que eles chegam no céu e falam tipo, esse cara não tem remédio. Como o Senhor, esse daí continua pecando, mas só pelo Senhor mesmo. É só Deus quem tem realmente o poder para dizer, você não entende, mas eu vou salvar ele. E é curioso, né? A gente tem uma frase no nosso guia de estudos, né, de um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que diz assim: o princípio de que o homem pode se salvar por suas próprias obras está na base de toda a religião pagã. Isso é o paganismo, é a magia pagã, que você vai pegar o coelho da cartola, você tem a sua varinha mágica, seu objeto mágico, e você faz o ritual correto, você fala abracadabra, e o coelho sai. Você manipula as forças da natureza, você manipula... Né? Egocentrismo. A magia está no teu ato. Quando você faz o ritual do jeito certo, você consegue manipular até os deuses, até os fenômenos naturais, porque você tem o conhecimento e você faz a coisa certa. Então, é o homem, parte do homem, e vai para os deuses, né? Aqui, no nosso caso, no caso da Bíblia, é o oposto. Parte de Deus e vai para o homem. É sempre essa direção. Até essas escolas de hoje em dia, quando eu estudava numa determinada escola de uma determinada religião, eles chegaram a me dizer, você quer ver a Deus? Você quer saber quem é Deus? Eu vou te mostrar. E me levou para um lugar e me mostrou um espelho onde eu estava me vendo. Ele falou, você é quem controla as coisas. E hoje que o mundo pensa assim. É assim que o mundo pensa. Você citou uma palavra interessante, né, que é egocentrismo, né? E aí você pensando também na história que você contou, de alguma maneira, esse tipo de relação com a lei, onde eu crio mecanismos, onde eu guardo a lei e obtenho favores de Deus através da lei, porque a gente está falando isso e é possível que muita gente está em casa e não está se identificando porque pensa o seguinte, não, mas eu não faço isso, eu não penso dessa maneira. E a gente geralmente não pensa dessa maneira, a gente fala da salvação pela graça, a gente aceita a salvação pela graça, eu sou salvo pela graça. Mas na vida prática da gente, a gente está todo o tempo achando que está entrando em dívida ou ganhando créditos com Deus porque a gente está fazendo coisas certas. E não é só porque a gente guarda mandamentos, é porque a gente ora todo dia, é porque a gente vai à igreja e a gente vai à igreja e se acha mais santo do que quem não vai à igreja. E a gente pede a bênção, a gente está na igreja, a gente ora por aqueles que estão e por aqueles que não vieram por motivo justo. Porque aqueles que não vieram, aqueles que faltaram à igreja... Isso é clássico. Pode ficar perdido. Aqueles que faltaram à igreja sem um motivo justo, não, isso daí não precisa da bênção de Deus. Então, ou seja, a gente também tem essa ideia. E, de alguma maneira, essa maneira de pensar torna a religião muito egocêntrica, não? É o famoso exemplo da parábola do fariseu e do publicano. E a gente, de maneira recorrente, está caindo nesse mesmo erro. O fariseu sobe lá para orar. Obrigado porque eu não sou como esses aí, porque eu jejuo, dou dízimo, eu faço um monte de coisa. O publicano, em humildade, baixa a cabeça, Senhor, sei propício a mim porque eu sou pecador. E a nossa tendência é a gente se identificar com o publicano, porque a gente é humildão, né? E a gente aponta o fariseu, eu não sou como o fariseu. Só que quando a gente faz isso, a gente faz o mesmo que o fariseu fez, dizendo assim, ainda bem que eu não sou como o fariseu. Então, à medida que eu olho para o lado e começo a classificar o pecado dos outros, tal, é porque eu estou incorrendo nesse risco. De olhar muito para mim, para o que eu estou fazendo e como eu sou melhor do que os outros. Então, eu tenho que abrir mão disso. Porque em qualquer momento você pode cair novamente. E eu acho que nessa maneira de pensar, quando a gente olha para Abraão, quando a gente olha para Davi, para os exemplos do Antigo Testamento, a gente percebe uma coisa que nunca faltou, é o caráter horizontal da religião. E no legalismo, nessa maneira, nesse achar que eu ganho coisas de Deus porque eu faço as coisas certas, esse caráter horizontal da religião perde. Fica uma religião que eu acho que está sendo vertical, mas na verdade não está sendo. Mas uma religião que eu fico aqui, não, eu estou fazendo coisas e Deus está gostando de mim. E aí então ele me faz coisas. E aí então eu fico achando que a minha fidelidade gera fidelidade nele, e assim a gente fica num ciclo só aqui, mas não tem um caráter horizontal, não chega em ninguém, não abençoa ninguém. Na Bíblia, a nossa ação é sempre só uma resposta. Isso que é interessante, né? Você vai adorar a Deus, isso é uma resposta porque Ele te criou primeiro.
Você ama Deus? Paulo usa essa expressão. A gente só ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Tudo que o ser humano faz na vida religiosa dele é uma resposta a um ato divino que veio anterior. Então, nunca você tem que se colocar como aquele que está dando a iniciativa, que parte de você. Nunca parte de você. Você só está ali e tem a oportunidade de fazer qualquer coisa na sua vida religiosa, porque Deus agiu antes. Sem a ação dele antes, você nem existia. É bem forte essa ideia. E só para a gente finalizar, só uma pergunta que alguém responde rapidamente, porque é o seguinte: todo mundo, esse povo, Paulo está falando depois de Cristo, falando de gente depois de Cristo, falando do Novo Testamento. É possível encontrar alguma vantagem entre aqueles que viram depois de Cristo do que aqueles que viram antes de Cristo? Aqueles que viram no Novo Testamento têm alguma vantagem? Nós temos alguma vantagem em relação àqueles que viram antes de Cristo? Não diria que nós temos uma vantagem. Eu acho que nós estamos iguais, por exemplo, ao povo que viveu antes de Cristo, não no tempo dos discípulos, porque os dois grupos não viram. Então, se alguém teve vantagem, foi quem teve a oportunidade de andar 3 anos e meio com Cristo. A grande vantagem que nós temos é que hoje talvez tenhamos um entendimento um pouco maior das profecias lá do passado que eles. E é nesse ponto que eu queria chegar e terminar com isso, porque realmente nós não temos vantagem nenhuma sobre salvação, nós não seremos salvos de uma forma mais fácil, salvação não fica mais difícil para a gente não tem, mas nós temos a experiência passada para nos ensinar como funcionar, como nós podemos nos apropriar das promessas de Deus, como nós podemos agarrar essas promessas e tomá-las para nós. Quando a gente olha e vê a história de Abraão, um homem que caiu e falhou, sendo justificado pela fé. Quando a gente vê a graça resgatando um Davi que pecou e que fez um tanto de coisa que não deveria ter feito, mas a gente vê a graça o resgatando. Quando a gente vai passando pelos personagens bíblicos e vê cada um deles sendo salvos pela graça de Deus, a gente chega num Cristo que mostra que é a graça encarnada e a gente vê gente depois dele vendo essa mesma experiência. Nós temos todas as evidências já pela história do povo de Deus, pela história de um Deus caminhando com o seu povo, nós temos todas as evidências de que nós somos salvos unicamente pela graça. Agora a questão e a pergunta que eu faço para você: você vive isso na sua vida? Você vive essa liberdade de ser salvo apenas pela graça? Ou você entende que todo dia quando você vai à igreja você está conquistando o favor de Deus? Ou você acha que porque você parou na rede Novo Tempo e está assistindo a Novo Tempo, não está assistindo algum outro canal, você é mais santo do que alguém? Será que você não fica toda hora pensando que você está conquistando Deus ao seu favor porque você está fazendo coisas, porque você está acertando, porque você fez uma listinha e está vendo dentro dessa lista? Se você tem uma lista de fazer e não fazer, e você entende que essa lista está fazendo com que Deus goste mais de você, chegou a hora de jogar a lista fora e entender que é apenas pela graça, é apenas pela mão poderosa de Deus agindo em nosso favor. O que virá disso um coração agradecido que responde com fidelidade a um Deus que é fiel a nós. Então que você, mais do que nunca, aceite hoje, mais uma vez, que você é salvo pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe e nós nos encontramos novamente semana que vem no Código Aberto.